Oi pessoal, aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast sobre Jair Bolsonaro, declarações falsas e ataques à imprensa, uma realização de O Vale Brand Studio em complemento ao documento O Vale Especial sobre Democracia. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o jornal Vale preparou uma série de reportagens e ações que têm como objetivo esclarecerem o cenário político atual, contribuindo para o exercício da cidadania da população e para o voto consciente. Em 1.166 dias como presidente, Bolsonaro deu 5.030 declarações falsas ou distorcidas. Estas são as últimas informações apuradas pela Agência aos Fatos, feitas no mês de março de 2022, e que contabilizam todos os equívocos ditos por Jair Bolsonaro desde a sua posse. Entre as maiores mentiras ditas pelo presidente, repetidas 183 vezes, está a inexistência de corrupção durante sua administração, quando, na verdade, ex-membros de seu governo são alvos de investigações e denúncias, além da CPI da Covid-19, que aponta desde prevaricação até crimes contra a humanidade, entre diversos outros casos na Justiça. Importante lembrarmos ainda que Bolsonaro é o maior agressor da atualidade a um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa. De acordo com o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, elaborado pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, o presidente Bolsonaro é responsável por 147 casos de agressão registrados em 2021, o que representa 34,19% do total de agressões feitas à categoria em todo o país durante o ano. Para o maior esclarecimento das problemáticas do governo Bolsonaro, o repórter especial Xandu Alves conversou com Pedro Dalari, professor de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, que também é relator e coordenador da Comissão Nacional de Verdade. Para o maior esclarecimento das problemáticas do governo Bolsonaro, o repórter especial Xandu Alves conversou com Pedro Dalari, professor de Direito da USP, Universidade de São Paulo, que também é relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, falou sobre a extrema-direita e a antipolítica. Gilberto Câmara, diretor do GEO, Grupo de Observação da Terra, e ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, falou sobre as consequências do governo Bolsonaro por uma perspectiva internacional. Por fim, o cineasta taubatiano Jefferson D. também falou sobre a sua perspectiva, esclarecendo mais sobre os desafios do governo Bolsonaro e também citando sua recente produção, que retrata a vida de Luiz Gama, importante figura brasileira na luta contra o racismo. Fechamento. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais... Fechamento. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o Jornal Vale se compromete em acompanhar, apurar e noticiar o cenário político brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da democracia e para o voto consciente. Eu sou a Tamires Vick e você ouviu o podcast sobre Jair Bolsonaro, declarações falsas e ataques à imprensa, uma realização de O Vale Brand Studio. Ai, falta só um pouco, cachorro, para de latir. A edição técnica... A edição técnica é de Vitor... Ai, eu acho que deve estar saindo, né, o latido do cachorro. Cara, os cachorros não param de latir, mano. Eu não consigo gravar um podcast nessa rua. A edição técnica é de Vitor Fraqueta, com produção e reportagem de Xandu Alves e Tamires Vick. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a liberdade. Oi pessoal,
Aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast Democracia, Desafios e Ameaças, uma realização de O Vale Brand Studio em complemento ao documento O Vale Especial sobre Democracia. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o Jornal Vale preparou uma série de reportagens e ações que têm como objetivo esclarecerem o cenário político atual, contribuindo para o exercício da cidadania da população e para o voto consciente. A democracia está sob ataque e isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. De acordo com um relatório da Democracia 2022, publicado pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, estamos no meio de um período histórico com um número recorde de países que vivenciam um processo chamado autocratização, no qual as convicções e vontades dos governantes superam as necessidades e autoridade do povo. No total, 33 países, nos quais vivem cerca de 2,8 bilhões de pessoas, o que equivale a 36% da população mundial, estão em autocratização. Entre os que mais sofrem com o processo estão Brasil, Hungria, Índia, Polônia, Sérvia e a Turquia. Ao mesmo tempo, no Brasil, a população é resistente às ameaças à democracia. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto IPESP revelou que, em fevereiro de 2022, 67% dos brasileiros são a favor do regime democrático, contrariando recentes insinuações do presidente Jair Bolsonaro sobre um possível golpe militar. O repórter especial Xandu Alves conversou com a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, que mostrou a sua visão sobre a atual crise política, assim como a sua perspectiva sobre o que ameaça a democracia. Como que avalia o atual momento político do Brasil? Penso que nós nunca vivemos uma crise desse tamanho, sabe? Porque certo. A crise é política, a crise é social, a crise é moral, a crise é ética e a crise é da saúde e do meio ambiente. Então, eu avalio que nós estamos presenciando um dos piores momentos da história do Brasil, né? Porque a crise nos pega a partir de ângulos muito diferentes. A senhora vê risco real à democracia? Olha, nós estamos vivendo um momento de erosão da democracia no Brasil, já faz tempo, né? Desde 2016, né, que não só no Brasil, como no resto do mundo, né, se você pensar no Brexit, se você pensar na eleição de Donald Trump, que o mundo viu uma onda gigantesca de conservadorismo se avolumar. Não era nem conservadorismo, essa é uma onda retrógrada, porque um governo conservador é bom para a democracia, ruim é um governo retrógrado que quer fazer voltar atrás. Esses são dirigentes que são eleitos democraticamente, mas que acham que democracia começa e acaba na eleição. A partir do momento em que estão eleitos, eles passam a lutar contra a democracia. A todo dia. Eu estive no Roda Viva, já faz uns 6 meses, e eu falei ao final do Roda Viva que Bolsonaro não precisa dar o golpe, porque ele é o golpe, né? Ele vai golpeando as instituições democráticas todo dia, e, portanto, ele não precisa dar golpe. Eu acredito até que ele acha melhor não dar golpe, né? Porque ele vai dar muito trabalho dar golpe, ele vai se mantendo no poder dessa maneira. Daniel Munduruku, escritor e professor que pertence à etnia indígena Munduruku, também esclareceu mais sobre o cenário político brasileiro. Como é que você está vendo esse momento político do país? Eu estou achando, de verdade, que o Brasil está entrando num buraco muito profundo, sabe? Um buraco que talvez ele tenha que entrar para ver se desperta, se acorda o gigante adormecido. Porque do jeito que nós estamos, nessa dualidade de pensamento, né, nessa briga de esquerda e direita, quem sofre, de fato, são aqueles que não estão nem num lado nem no outro. São aqueles que estão ali no centro da coisa tentando sobreviver. E, infelizmente, nessa luta só sobra mesmo para os mais fracos, para aqueles que têm que têm menos condições, na verdade, e
e eles vão para onde a corda é mais forte, ou onde eles acham, onde são convencidos a ir. É por isso que as pessoas chamam esse grupo grande que apoia o atual governo de gado, né? Porque, de fato, é só tocar o berrante que o gado vai atrás. E, infelizmente, isso está acontecendo de uma maneira muito visível, muito visível. É claro que o gado, ele não questiona, o gado segue, né? Quem questiona, quem não sendo gado, olha e percebe isso e começa a ver as pessoas agirem de uma forma muito, muito sonâmbula. As pessoas estão meio sonâmbulas, sabe? Eu tenho me preocupado um pouco com isso, porque é como se realmente tivesse colocado uma viseira nos olhos de uma parcela bastante grande da população brasileira e ela não consegue acordar. E a gente não está conseguindo despertar essas figuras todas. Eu tenho uma esperança muito grande, como educador que sou, né, de que a gente ainda vence isso, a gente consegue educar o povo da gente, acordar o povo da gente, para que a gente saia desse buraco antes de cair nele. Qual é a importância, na sua opinião, da eleição de 2022? A eleição presidencial. O que vai estar em jogo nessa eleição? Então, o que vai estar em jogo, sem dúvida nenhuma, é um projeto de desenvolvimento nacional, né? É um projeto que de fato, apresente de fato para o Brasil uma alternativa. Nós já vimos que existem duas coisas aí acontecendo. Uma é a alternativa que já aconteceu, que não deu certo, né? E agora, o que nós estamos experimentando hoje é outra alternativa, que talvez acabe se transformando numa outra coisa que a gente não queira, que é uma ditadura e tudo mais. Mas pode acontecer. Então, eu estou muito apostando de que o que vai vir pela frente é justamente alguém que tenha um projeto pensado, né, que reflita os verdadeiros interesses do povo brasileiro, que possa trazer alguma esperança, sabe, para o nosso povo. Nosso povo está desesperançado demais. Por fim, Renato Giannini Ribeiro, cientista político e presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falou sobre a atual onda de negacionismo que assola o país. O que revela, professor, essa onda de negacionismo do qual o nosso país está mergulhado? Revela uma coisa que acho que acontece ao longo da história, Xandu. É o seguinte: você tem um período em que você tem desavanços e depois há um período em que vai surgir medos, retrocessos, etc. No nosso caso, tem muito a ver com a crise econômica que começou em 2008. O que nós tivemos desde então? Tivemos uma situação econômica que fez o poder aquisitivo de muita gente cair, a pessoas que têm mais poder de fogo para reagir, político, para contestar uma situação dessa, porque é uma pessoa pobre, prejudicada, mas ela reage menos, porque ela tem menos acesso aos órgãos de poder. Então, como diz o velho ditado, casa onde não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. Isso criou uma série de conflitos distributivos importantes, mas porque a economia piorou até, às vezes, independentemente da vontade deles. E em vários países prevaleceu uma espécie assim de vingança, ou como se fosse, eu estou mal por causa dos imigrantes. É um discurso que aparece muito em alguns países da Europa. Estamos mal por causa dos imigrantes. No Brasil, nós temos uma versão disso, que é o preconceito contra o nordestino. No sul, sudeste do país, existe um preconceito contra nossos irmãos do Nordeste. Entramos numa sociedade em que as mulheres estão conquistando mais direitos que as equiparam aos homens, idem para os negros, para os indígenas, para as orientações sexuais não heterossexuais. Há pessoas que põem a isso uma crise que é de natureza econômica. E para não parecer que eu estou fazendo uma causalidade muito simplista, o problema é quando a pessoa sente que não tem. Quando você sente que não tem futuro, é terrível. Então, uma perda de poder aquisitivo, ou uma perda de emprego, ou uma perda de uma promoção, tudo isso faz as pessoas sentirem que não tem futuro e criam uma amargura. E essa amargura, dependendo da situação, ela pode ser uma revolta ativa, pessoas se unem para superar a situação, ou pode ser uma revolta amarga
e destrutiva. Você tem as duas hipóteses. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o Jornal Vale se compromete em acompanhar, apurar e noticiar o cenário político brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da democracia e o voto consciente. Eu sou a Tamires Vick e você ouviu o podcast Democracia, Desafios e Ameaças, uma realização de O Vale Brand Studio. A edição técnica é de Vitor Fraqueta, com produção e reportagem de Xandu Alves e Tamires Vick. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a liberdade!